Fala galera do Papo Trader, tudo bem, seus lindos? Como vocês estão? Eu espero que estejam excelentemente bem. Galera, eu não iria fazer isso, tá? Mas eu tô botando fé em vocês. Eu creio que vocês irão é, permanecer em sigilo esses livros, esses e-books. Oh meu Deus! Esses slides, eu não tô muito bem na cabeça hoje. Mas o que que eu vou fazer? A princípio, eu iria passar essas aulas para vocês ao vivo, tá? Só que eu acho que vai ser mais produtivo para vocês verem essa aula gravada, porque vocês poderão voltar e rever elas, do que uma live, tá bom? Então, essa primeira aula é sobre o candle, que é justamente o que a gente conversou esses dias atrás, que é justamente cada negocinho desse aqui, cada velinha ou candle no inglês dessa, significa alguma coisa. Então vamos entender um pouco melhor? Para que o candle serve? O candle ele é o maior indicador que nós temos. Ou seja, ele é o candle que vai construir todo o movimento do gráfico. Se ele vai subir, se ele vai descer, para onde ele está subindo, para onde ele está descendo, ele é o maior indicador, tá? Então é ele que vai te mostrar passo a passo cada coisinha que você vai fazer. Se você aprender a ler o que ele está te indicando, você já vai ter 99% de sucesso nas suas operações. Como eu havia dito, a força do movimento. Então ele vai indicar também a força do movimento. Se ele está no momento de alta, se ele está no momento de baixa. E também, da mesma forma como ele vai indicar a força do movimento, ele vai te indicar caso haja uma reversão. Ou seja, o mercado passou o dia todo subindo. De repente começou a cair, caiu o dobro que subiu. Mas você poderia ter pego essa queda se analisasse os candles, entenderam? Então ele vai te indicar essa reversão. E o volume de negócios. Então, quanto maior o candle, mais negócios aconteceram dentro deles. O candle, para ficar fácil para vocês, sabe o que vocês podem fazer? Vejam ele não somente como um desenho, mas vejam como várias pessoas negociando lá dentro. Várias pessoas querendo empurrar ele para cima e para baixo. Porque é justamente o que acontece. São várias pessoas empurrando o preço. E como eles surgiram? Os gráficos de candlestick foram criados no Japão, na cidade de Sakata, no Japão, né, como eu disse, em meados do século 17, bem como uma ferramenta de análise no preço de contratos futuros de arroz. Atribui-se a Munehisa Roma a maior parcela da fama pelo desenvolvimento desta técnica de análise e negociação de mercadorias. Dizem que ele foi capaz de executar consecutivamente 100 operações vencedoras utilizando essa técnica. Em pouco tempo, os gráficos Sakata Charts tornaram-se populares entre os traders da bolsa de arroz de Osaka. Esta forma de representação gráfica do movimento dos preços dos ativos foram trazidas ao Ocidente por Steven Nilsson, operador de mercado de ações de Nova York, no início da década de 1980. Atualmente, grande parte dos traders que atuam nas diversas bolsas de valores e de mercadorias do mundo inteiro utilizam, preferencialmente, a sua forma de representação gráfica de candlesticks em suas análises técnicas e para a execução dos seus trades. Então ele foi criado na bolsa de arroz e chamou muita atenção. Por quê? Vocês já vão ver os candles que eram utilizados antigamente. Esse candle ele mostrou uma vasta opção de você analisá-lo, de você conseguir observar onde é a mínima, a máxima, o período de negociação. Então ele se tornou um gráfico mais completo, um gráfico mais informativo. Então, por esse motivo, hoje ele é um dos mais utilizados. Aqui então nós temos o primeiro estilo de gráfico que foi inventado. Esse estilo de gráfico ele é chamado de gráfico em linhas. Galera, só um minutinho que o meu celular está tocando, só um minuto.
Então, galera, desculpe aí a demora. Esse gráfico é um gráfico que se chama gráfico em linhas, tá? E esse gráfico em linhas era o que era utilizado para as pessoas fazerem as suas operações. Então, eles analisavam a tendência e compravam ou vendiam em alguns pontos estratégicos em cima dos movimentos. Então, vocês podem ver que ele é um gráfico bem pouco informativo, né? Ele traz poucas informações. O próximo que nós temos, ele é idêntico ao gráfico em linhas, só que ele é chamado de gráfico em montanhas, porque ele possui esse preenchimento aí diferente do outro aqui na parte de baixo, mas ele informava as mesmas coisas, não mudou nada, só a estética. O terceiro são as ondas de Elliott. As ondas de Elliott consistem na teoria de Elliott, onde ele disse que a primeira onda é o início de uma tendência, a segunda onda é a confirmação dessa tendência e a terceira onda é a onda de continuidade de tendência. Ou seja, as pessoas que operam ondas de Elliott tendem a entrar na terceira onda de movimento. Isso nós não vamos utilizar, tá? Porque ela não é tão eficiente assim se for levado ao pé da letra, mas essas são as ondas de Elliott. O próximo que nós temos aqui é o gráfico em barras. Aqui eu vou dar uma atenção especial. Eu vou abrir aqui meu programa. Meu fiel escudeiro Point Fix. O gráfico em barras, ele tem esse desenho. Como vocês podem ver, é esse desenho que ele possui. Onde o lado, esse lado aqui que vocês estão vendo, ficou horrível minha seta. Esse lado aqui, ele é a abertura do movimento, tá? Então, ou seja, ele vai sempre abrir do lado esquerdo e fechar do lado direito. Ele é um dos mais próximos ao candle, porque ele possui a abertura e o fechamento, ele tem essa indicação, e também ele tem os pavis, que são as sombras do movimento. É onde o gráfico andou e voltou. Então ele deixa esse rastro. Então esse é o gráfico em barras, ele era bastante utilizado e ainda é utilizado nos Estados Unidos por alguns traders mais antigos, porém caiu bastante a utilização dele. Então, sempre ele vai ser dessa forma. Esse é o corpo dele, abertura, fechamento. O próximo abriu aqui. Então ele vai abrir, ele vai andar e vai fechar. Ele pode fazer isso, ó. Abrir e fechar no mesmo lado, nada impede. Então, vamos para o próximo. Esse é o mais parecido com o candle, porém, ele é chamado de renko. O que é o renko? Ele não se movimenta por tempo. Então, nossos candles nós temos 1 minuto, 5, 15, 2 minutos, 30, 60, diário, semanal, tal. Aqui não se movimenta por tempo, e sim por pontos. Então, você vai configurar e cada candle ele vai ter uma quantidade já definida de pontos e ele só vai nascer o próximo quando ele atingir aquela quantidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 50 pontos. Então, vamos supor que ele andou 30 pontos para cima, não fechou 50. Aí ele andou para baixo e fechou 50. Aí ele vai fazer isso. Tipo esse. Aí ele vai para o próximo e vai indo. Então, ele só se movimenta por pontos e não por tempo. E, finalmente, nós temos nossos candles. Aqui é onde nós vamos utilizar o tempo todo, tá? Nós sempre utilizaremos os candles. Galera, só mais um minutinho que o telefone tá tocando de novo. Só um minuto. Ah, que legal, não tem como pausar. Mas é rapidinho, eu já volto. Só um minutinho. Retomando, galera,
Espero que não volte a tocar. Então, esse é o candle que nós vamos utilizar. Esse é o gráfico que nós vamos utilizar em sua totalidade, ok? Então, vamos entender um pouco mais sobre o candle. O candle, assim como o de barras, ele tem abertura e fechamento, tá? Quando o candle fecha em verde, indica que a força compradora, ou seja, ele se tornou um candlestick de alta, a força compradora foi maior que a força vendedora. Quando ele fecha em verde, a abertura dele ocorreu na parte de baixo e o fechamento na parte de cima, sendo que sempre será a parte de cima a máxima e a parte de baixo a mínima, tá? Isso é óbvio. O candlestick de baixa, a abertura dele já é na parte de cima e o fechamento na parte de baixo, ok? Isso é mais para cunho informativo, vocês não vão precisar ficar se preocupando o tempo todo, aqui foi a abertura, aqui foi o fechamento. Isso é um cunho informativo para vocês entenderem os candles, tá bom? Então, a própria cor dele já vai indicar se ele for um candle de alta ou um candle de baixa. Mas saiba então que fechamento sempre do candle de baixa, o fechamento é embaixo e a abertura em cima. Então ele sempre vai abrir em cima e cair, por isso que ele é um candle de baixa. Agora o candle de alta, ele vai abrir embaixo e subir, por isso que ele é um candle de alta, ok? Passando para o próximo. Agora eu quero que vocês entendam alguns termos utilizados no mercado financeiro, como por exemplo, quando alguém se refere ao mercado como um dia bull ou um dia touro, significa que o mercado está comprado, ou seja, a força compradora está maior, então o gráfico está subindo. Quando alguém se refere ao mercado como bear ou urso, significa que o mercado está vendido, ou seja, apenas caindo em uma tendência de baixa definida. Ok? Acredito que aqui ninguém vai ter dúvidas. É algo que é bem básico mesmo, então decorem. Quando alguém fala que está urso ou bear, está caindo. Bull ou touro, está subindo. Mas por que isso? Bull, porque o touro ele faz esse movimento quando ele vai atacar. Tem o chifre dele, ele inclina a cabeça para baixo e ataca para cima. Agora o urso, ele está aqui embaixo, correto? Mas quando ele vai atacar, ele fica de pé e dá um ataque para baixo. Então ele fica de pé e ataca. Então, como ele cai, então significa que o mercado bear. E como ele ataca para cima, significa que eles estão atacando o mercado para cima. Bull, ok? Tendência. Isso mesmo, você não entendeu errado. Assim como a moda e entre outros ramos, o mercado se move por tendências, pode ser de alta ou de baixa. Logo você vai entender melhor. Mas aqui vocês já conseguem perceber que uma tendência nada mais é que um movimento contínuo para alguma distância, para alguma posição, para uma direção. Então aqui seria uma tendência de alta, certo? Porque ele está subindo, somente subindo. Cada voltinha que ele dá, igual aqui, nós chamamos de pullback, tá? Que é nada mais é que o respiro do mercado. Então isso é um pullback, tem 2 L's aqui, ok? Então a tendência é a direção em que o mercado está no momento. Papel, o que é papel? Que eu sempre falo, todo mundo sempre fala, o que é isso daí? Esse termo ele é utilizado para se referir aos ativos no geral, ou seja, ação, contratos, fundos, que estão todos eles sendo negociados. Então, o mini índice é um papel, Petrobras é um papel, HGL11 é um papel. Então, todos eles são papéis, tá? Por quê? Você não negocia a empresa, você negocia um contrato de ação, entenderam? Então, um contrato é o que? Papel. Passando para o próximo. Ainda eu não entendi sobre ativo. Roberto, você pode me explicar? Como eu tinha dito para vocês, papel é tudo que é negociado dentro da Bolsa de Valores. Então, um ativo
pode ser tudo que é negociado na Bolsa de Valores, assim como aprenderam no primeiro dia. Contratos futuros, ações, commodities, juros futuros, fundos, etc. Vejam a seguir as principais ações do Brasil que são listadas na Ibov. Ibov é da Bovespa. Então aqui nós temos as principais, tá? Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar sem dificuldade alguma. Então aqui vocês vão ver Transpaulista, Uzi Minas, Vale, Petrobras, Telefônica, Walmart, MRV, Natura, OGX, Oi, Hipermarcas, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Eletrobras, enfim. Vocês verão todas elas listadas aqui. E vejam a importância de conhecer um pouco da teoria, porque vocês já vão perceber quem que manda no mercado em relação às ações. Vale e Petrobras, só elas duas, possuem 9% do mercado. Essa outra grande fatia vem da OGX Petróleo. Essa outra grande fatia aqui, ó, é da OGX Petróleo, como eu mostrei. Essa fatia, Itaú SA. Essa outra grande fatia é a própria BMF Bovespa. Essa outra grande fatia é o Itaú Unibanco. Essa outra grande fatia aqui é da... não dá pra ver, mas acho que é a Gerdau aqui, ó. 3%. Então, é importante vocês saberem disso, porque pela correlação do mercado, se essas duas grandes empresas que possuem 9% de toda essa pizza, se essas duas empresas estiverem numa queda muito forte, isso vai refletir, não diretamente, tá? Mas indiretamente, em todos os ativos listados na Bolsa de Valores. Então, é muito interessante vocês pesquisarem esse tipo de coisa para vocês ficarem sabendo e não ficarem enviesados. Por exemplo, nós tivemos um dia só de alta no índice, tá? O preço só subiu. Aí no outro dia estourou uma bomba que a Petrobras e a Vale tem lavagem de dinheiro, blá 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 blá. De repente, a bolsa abre aqui embaixo no outro dia, ó. Pula tudo isso. Abre aqui embaixo. Aí você fala, não, subiu tanto, a tendência ainda é de alta, ele só foi fazer um pullback aqui, ó. Fez um fundo mais alto, e eu vou comprar aqui. Só que o que acontece? Você vai ver isso é a influência das duas pequenininhas aqui, ó. Aí o mercado continua só caindo, 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 e você fica tentando comprar na queda e perde dinheiro. Então é sempre bom você pesquisar as correlações do mercado. Mas como assim? Entenda como funciona uma negociação. Comprar ou vender? Como assim? É através da compra ou da venda de um ativo ou papel, como vocês viram agora há pouco, que você realiza os seus lucros. Ou seja, se comprar a Petrobras a R$ 26,39 e vender a R$ 30, você teve R$ 3,61 de lucro. Se você comprou 10 ações fracionadas, como eu disse para vocês que há essa possibilidade, você teve R$ 36 de lucro. Se você comprou 100, que é um lote, você teve R$ 361 de lucro. E é assim que vai funcionar sempre. E o mercado, ele permite você fazer algo que se chama venda a descoberto, tá? Então você pode vender algo que você não tem para depois você comprar e realizar o lucro. Mas como assim? A venda descoberta é a prática financeira que consiste na venda de um ativo ou derivativo que não se possui, esperando que o seu preço caia para então comprá-lo de volta e lucrar na transação com a diferença. Mas como assim? Eu ainda não entendi. Vamos supor que o fulano X, o sujeito X, tem um carro, tá? Tem um carrão aqui, ó, com aerofólio assim, tudo, Velozes e Furiosos. E esse carro, ele quer vender a 25 mil, tá? 25k, 25 mil. E eu tenho um amigo Y que ele quer comprar exatamente esse modelo de carro, só que ele tem para comprar 30 mil, 30k. Aí eu, que sou o H, sei que o X está vendendo, só que eu não tenho carro. Esse carro aqui não é meu, tá?
Mas eu chego aqui no X e falo, quanto você quer do carro? Ele fala 25 mil. E eu venho pro meu amigo Y e falo pra ele, cara, você tem 30 mil, você quer comprar esse carro? Eu sei quem tem esse carro exatamente nesse valor. Você quer? Ele fala, quero sim, pode mandar buscar. Aí eu volto pro X e falo, X, eu compro o teu carro, posso dar uma volta com ele? Ô, pode sim, H, vai lá. Aí eu cato o carro e levo lá pro Y. Tá, Y, aqui é o carro. E aí, gostou? Gostei. Ah, então tá o dinheiro. Ele me deu o dinheiro, correto? Aí eu vou catar desses 30, vou pegar 5 mil para mim, que é o meu lucro, 5K, e levo os 25 para o meu amigo X. Então, eu não vendi um carro que não era meu, exatamente dessa forma no mercado financeiro. Se a Petrobras, vamos supor, que ela está valendo R$ 30, tá? E o preço dela geralmente é 26. E eu não quero esperar o preço cair para 26 para eu comprar de novo. O que eu posso fazer? Posso fazer uma venda a descoberta de R$ 30 para eu ganhar dinheiro na desvalorização. Então você pode ganhar dinheiro tanto na valorização quanto na desvalorização de um ativo, seja ele ações, o famoso mini índice, olha que letra linda, mini dólar, enfim, você pode praticar dessa modalidade, entenderam? Então isso é a venda descoberta. Passando para o próximo, gain ou loss. Aqui eu acredito que todos saibam. Gain é quando você faz uma operação e você ganha dinheiro. Isso é um gain. E o loss é quando você faz uma operação e perde dinheiro. Simples assim. Então vamos lá. Esses termos são utilizados para expressar o seu resultado em uma operação. Se ganhou, gain, ou se perdeu, loss. E também é também um termo utilizado para finalizar uma operação. Se você está em uma operação de compra, você utilizará o stop loss para finalizar no prejuízo ou o stop gain para finalizar no lucro. Quando estiver comprado, vai aparecer escrito como venda stop ou stop venda. E quando você estiver vendido, aqui, perdão, gente, quando você estiver comprado, vai aparecer venda stop. E quando você estiver vendido, vai aparecer compra stop, tá bom? E esses são termos que utilizamos rotineiramente e que você nunca se esqueça desse nome. Então vamos supor, eu quero comprar aqui, ó, bem nessa região, ok? Então eu vou colocar o meu alvo aqui, bem nessa região. Então eu fiz uma compra e aqui eu coloquei meu stop gain, meu stop de lucro. Aí eu vou escolher aqui um ponto para deixar meu stop loss. Eu vou calcular, por exemplo, calcular 100 pontos, vou deixar meu stop aqui. Então você fez uma compra, o gráfico veio, quase você saiu no prejuízo, aqui é menos, loss, tá? Mas não saiu, e aí ele começou a subir e bateu no teu lucro. Então você teve um gain aqui, um gain. Tá? Então isso é o stop gain e isso é o stop loss. Então loss, perda, gain, ganho. Simples assim. Você fez uma compra aqui, aqui embaixo vai aparecer venda, stop, e aqui em cima vai aparecer venda. Você fez uma venda aqui em cima, aqui vai aparecer compra, stop, e aqui vai aparecer compra. Tá? Então você fez uma venda aqui, acreditando que ia cair, e colocou teu stop aqui em cima. 100 pontos, por exemplo. Aqui, 100 pontos. E aí ele veio, caiu e foi direto lá no teu alvo e você saiu no lucro. Entenderam? Então vamos passar para a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá, galera? Durante um pregão qualquer. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas gírias utilizadas no mercado financeiro. Então, durante um pregão qualquer. E aí, como
como tá de mercado hoje? Rapaz, depois daquela agulhada, o mercado ficou de lado. Teve gente por aí que tomou uma tumbada. Mas você conseguiu flipar naquele IPO? Que nada, catei lata, vou ter que casar com ela agora. Então aqui é uma conversa rotineira mesmo de traders do quando era o pregão Viva Voz, tá? Hoje já deu uma diminuída bem drástica em relação a esse dialeto, mas ainda se ouve algumas coisas. Então, a agulhada é quando uma ação oscila bruscamente, seja para alta ou para baixa, e na mesma velocidade ela volta para o patamar anterior. Então vamos supor que aqui é o nosso candle, ó. Tá? Aí, de repente ele fez isso, ó. Ele tava aqui pequenininho, aí subiu de uma vez, depois desceu de uma vez e voltou aqui, onde ele tava. Então isso é uma agulhada. É esse movimento que ele sobe, desce rápido e volta, tá? Andar de lado é quando o mercado opera sem tendência definida, nem subindo e nem descendo, ou seja, estável. Então é quando ela faz isso, ó. Ó, tá vendo que ela nunca sai desse range aqui, ó, desse espaço, ó. Então ela não tem uma tendência, tá vendo? Você não consegue definir se ela tá uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Ela tá de alta e baixa ao mesmo tempo. Então isso é andar de lado. Existem os termos também de como consolidação, lateralização, caixote. É tudo andar de lado, é tudo uma consolidação. Catar lata é quando as ações compradas pelo investidor não tiveram a performance esperada e com isso o mesmo começa a vender os papéis para reduzir as perdas. Então, catar lata, por exemplo, eu comprei uma ação a R$15, tá? E eu queria vender ela a 18. Ganhar R$3 de valorização aqui em cima de cada ação, ok? Só que ela veio até 16 e começou a cair, caiu até 13 já. E eu tenho aqui 2 lotes de ação, 200 ações, tá? 200 ações. Então o que eu vou fazer? Para eu não ter um prejuízo tão grande, eu vou esperar ele voltar no 14, já vou sair com um lote, para se ele voltar no 13 de novo, eu vou perder só com um lote, entenderam? Então isso é catar lata, é você não ter o lucro que você esperava e o preço começar a enrolar. Ou ele fica, por exemplo, preso no 15. Ele fica assim, ó, oscila para 15,1, desce para 14,98, sobe de novo, não sobe nem desce. Então você tem que ficar segurando essa ação. Bola. A ação da Gol está 8 bola, ou seja, a ação está valendo R$8 redondos, tá? Simples assim, o bola. Casar é comprar e segurar a ação por um tempo maior do que o projetado, até que o papel atinja o patamar interessante para a sua venda. Então, por exemplo, você comprou a Fleury, comprou a ação da Fleury e tal, só que ela não anda mais. Só que ela não está andando e nem caindo também. É bem parecido com o catar-lata, só que o catar-lata ele reduz a mão dele para não ter tanto prejuízo, correto? Agora o casar é quando você não quer sair dessa operação, você vai segurar até que ela chega no teu alvo. Nabo é a mesma coisa que motumbada, ou seja, um grande prejuízo. Quem nunca ouviu aquele termo tomei no nabo? Vocês já entenderam, né? Virar pó é quando o investimento perde completamente o seu valor de mercado, ele vira pó. Ou seja, tem uma ação baratíssima que custa R$2. Aí você foi lá e comprou um lote dela. Só que essa ação foi caindo, e você foi segurando. Falou, R$2 é pouquinho, não tem problema. Até que ela chegou no 0. Então ela perdeu total valor de mercado, tá? Ela virou pó. Sardinhas somos todos nós. O pequeno investidor também são chamados de sardinha os investidores inexperientes. Geralmente o sardinha é vítima do tubarão no mercado de ações. Olha ele aí do lado. Esse aqui é o sardinha aqui, ó. Somos todos nós, tá? Hoje, tubarões são só as instituições financeiras, os caras que operam com bilhões na conta. Esses são tubarões. Agora, a gente nós somos meros mortais na mão deles. Violinada, ela é a mesma coisa que agulhada, tá?
é quando a variação de determinado papel mostra fortes movimentos de alta ou baixa e logo em seguida revertem a tendência, ok? Mesma coisa. Trigger ou gatilho é um movimento que deu origem para o movimento de alta ou movimento de baixa de uma ação ou de qualquer ativo. Ou seja, eu tenho uma sequência de candles caindo. Vamos lá, uma sequência de candles caindo. Aí, de repente, esse foi o último que caiu. E ele nasce um candle assim, ó. Tá? Então, esse candle, ele é o chamado de trigger ou gatilho. É o candle que mostra a reversão desse movimento de queda. E quando tiver numa alta, é o candle que mostra a reversão, igual a esse, do movimento de baixa. Tá? Alvo ou target é o valor estabelecido pelo operador ou trader de modo que a operação seja lucrativa. Por exemplo, comprar uma ação a R$5 e planejá-la vendê-la quando a mesma chegar no seu target ou alvo, que é de R$8. Então, basicamente, é você falar, eu vou comprar aqui e vou sair aqui. Aí o preço vai, tal, e bate lá. Chegou no teu alvo. Dormir vendido ou comprado, essa modalidade ela é mais utilizada por nós em ações, que é basicamente, eu vou comprar uma ação hoje, que é sábado, e vou sair, por exemplo, na sexta-feira. Então eu dormi comprado ou dormi vendido. Tubarão são as grandes instituições, tá? Os grandes investidores institucionais, por eles realizarem transações de grandes quantidades financeiras, grandes garantias financeiras, os tubarões provocam oscilação no preço dos papéis, conforme fazem suas compras ou vendas. Então, galera, entenda uma coisa. Se o gráfico estiver caindo, nós nunca vamos ter força de fazer uma compra e fazer assim com o gráfico, para ele subir de uma vez. Quem tem essa força são os tubarões. A gente vai pegando só o restinho. Entenderam? Por isso que nós somos sardinhas. Pernada é a trajetória completa de alta ou de baixa de uma determinada ação ou ativo, ou seja, isso é uma pernada de alta, isso é um pullback. Essa é outra pernada de alta, esse é um pullback. Essa é uma pernada de alta, esse é um pullback. E todo esse movimento, desde lá de baixo até aqui em cima, é uma pernada de alta no movimento, ok? Então, finalizamos essa nossa primeira aula. Se vocês ficarem com dúvida, como eu disse, galera, podem perguntar a qualquer momento no WhatsApp, tá bom? Valeu, galera. Eu vou pausar aqui e vou iniciar a próxima aula. Um abraço.